Olá, meu nome é Andressa e esse é o canal Sponton Barcelona. As velas de pilar ou velas de molde são aquelas que ficam em pé sozinhas, sem precisar de tá dentro de um pote ou precisar de algum apoio. Elas são lindas, decorativas e precisam também de um cuidado especial, justamente por não ter um copo ou um apoio para proteger elas. Nesse vídeo eu vou te contar os 6 erros mais comuns que acontecem com velas de pilar e como você pode fazer para não cometer esses erros. Vamos lá! Erro 1. Usar a cera errada para fazer a vela de molde ou pilar. Você sabia que tem cera certa para fazer cada tipo de vela? Ou seja, se você vai fazer uma vela de pilar ou de molde, você tem que comprar uma vela para pilar ou molde. Daí você me pergunta, mas o que é cera de molde? Qual é a diferença? A cera para molde ou pilar é uma cera especial, ela tem uma textura mais firme, mais dura, diferente da cera que você usa para pote, para fazer vela em pote. Ela é feita para manter a forma certinha depois que endurece. Olha quantos detalhezinhos tem aqui. E para que a cera fique em pé certinho depois que ela endurece também, sem precisar de nenhum apoio. Mas você me pergunta, mas como eu vou saber qual é a cera certa? Bom, eu moro em Barcelona e aqui, quando eu vou comprar, tá escrito cera para molde ou pilar. Então, não tem grandes dificuldades. Eu vejo no Brasil o pessoal usando muito o termo blends de ceras vegetais para molde ou pilar. Então, aí deve ser vendido assim. Mas quando você for comprar, se você for numa loja, pergunta para a vendedora, ela vai te explicar certinho e vai te orientar qual é que você deve comprar. Se você estiver comprando pela internet, também é para estar escrito, mas se não tiver especificado, você coloca no ChatGPT. Pega lá toda a descrição da cera que você tá vendo e põe no ChatGPT. Pergunta, se eu comprar essa cera aqui e for usar ela para fazer um molde, vai dar certo ou não vai dar certo? Ela é para isso ou ela não é para isso? E ele vai te responder, tá bom? Às vezes elas também vêm com um número que indica a dureza, mas aí também depende do fabricante. Tem a cera número 104 e a cera número 120, que são ceras para molde e pilar no Brasil, tá? Além disso, também tem um aditivo que você pode colocar na sua vela que vai deixar ela mais durinha também. E esse aditivo chama ácido esteárico. E é isso, ele é um ingrediente que a gente adiciona quando estiver derretendo a vela para deixá-la mais firme. Ele é como se fosse uma vitamina para a cera. E quando você adiciona ele, a vela vai ficar mais durinha. Normalmente é 10% a quantia que você põe dele em proporção à quantia que você coloca de cera, mas provavelmente vai estar escrito na embalagem, mas normalmente é 10%. E daí você fala, mas eu já comprei uma cera e não era cera de molde, eu não comprei esse ácido esteárico. Posso fazer com a cera normal, vegetal mesmo? Não, não pode. Vai dar ruim. E o que pode acontecer? Ela vai quebrar quando você estiver tirando do molde, porque ela não é dura o suficiente. Ela pode dobrar ou amassar, porque ela não aguenta o peso da própria cera depois que, vamos supor que você conseguiu tirar do molde, não ficou tão horrorosa. Ela pode dobrar ou amassar, porque ela não vai aguentar o próprio peso. Ela não é feita para alturas. Ou ficar com um acabamento feio ou não durar o que ela deveria durar. Então, as dicas para você acertar na cera é usar a cera certa ou adicionar ácido esteárico, tá bom? Problema número 2, a vela racha ou quebra quando você tira ela do molde. Desmoldar é o momento mais crítico para vela de molde, para vela de pilar. Parece fácil, mas não é. E quanto mais detalhe tiver, mais difícil vai ser. Difícil não, mais problemático pode ser, tá bom? Então vamos lá nas dicas para desmoldar direitinho. Você pode usar um desmoldante. Esse aqui é um desmoldante em spray, ele é de silicone, mas você pode usar também óleo de coco refinado, só um pouquinho, você espalma ele um pouquinho, espalmando dentro do molde, tá bom? Mas atenção, só um pouquinho mesmo, porque senão depois ele vai ficar muito oleoso, pode manchar, pode acontecer um monte de outra coisa ruim, tá? Bom, o que mais a gente pode fazer para evitar da vela rachar? Ter um bom molde. Tem muitos tipos de molde. Olha, eu peguei esse daqui porque eu comprei
vi lá os desenhos, as reviews das pessoas, né, as opiniões, gostaram, vi exemplo, mas eu vi depois que eu comprei, vi que não deu certo, os exemplos lá, tinha muita menina fazendo coisa com resina, e a resina fica dura que nem pedra, né, então, o que acontece com esse molde? Eu fiz, e ele é muito duro, tá vendo? Eu tô usando toda a minha força, e ele não estica, e é um cactus, e daí ele tem esses bracinhos aqui. E o que acontece? Quando eu fui tirar o molde, quebrou. O bracinho ficou lá dentro, os dois. Então, não dá. O que as pessoas fazem muito é cortar o molde. Por exemplo, esse molde aqui, ele é bem molengo, só que ele é muito comprido. Então, por mais que ele seja molengo, eu não conseguia trazer ele até o fundo, porque ele é fino e daí o que você faz? Isso aqui é elastiquinho, tá bom? Porque depois você... Vamos lá. O que você faz? Você pode cortar ele com muito cuidado. Você corta, tenta cortar até, não até o fundo, mas até uma parte que você fale, bom, até aqui tá bom, eu vou conseguir desmoldar ele. Então, corta e depois quando você vai despejar a cera, é até mais fácil para colocar o pavio também depois, porque você abre ele, passa o pavio e beleza. E quando você vai colocar a cera, você arruma ele, tenta deixar ele bem certinho assim. Esse aqui, ó, tá vendo? Ele vai meio que dar uma balançada. Então também é bom colocar ele dentro de um copo ou alguma coisa, ou colocar ele do lado de duas coisas, supondo que isso não é uma vela, tá? Colocar assim pra ele ficar bem firme, tá? Bom, então é isso. O molde, você tem que prestar muita atenção. Eu peguei esse de exemplo também, porque Vela Bubble é um sucesso. E esse molde aqui é um sucesso também. E eu vou deixar todos esses moldes, não todos esses moldes, mas eu vou deixar os mais usados, assim, os mais queridinhos na descrição desse vídeo. E o Bubble também eu vou deixar, tá bom? O link, caso você queira comprar, não saiba onde, já deixo o link certinho. O que acontece com esse molde? Eu gosto de fazer o furo para colocar o pavio antes, especialmente se ele é comprido assim, porque depois, meu, não tem como você fazer um furo aí, né? Imagina. Só que para pequenininho assim, esse molde especificamente, bem no meio dele, tem uma rebarbinha assim, sabe? Que tem um pedacinho de rebarba, né? Então, nossa, você coloca, vai fazer o furo, ele fica torto, Então, o que eu recomendo? Quando você despejar a cera, e se você quebrar muito forte, você fura ele. Tem uns aqui que eu coloquei aqui assim, esses dois estão quebrados. Não é para usar eles, que eles vazam tudo. Enfim, você despeja a cera em todos e depois você coloca tipo um palito, alguma coisa que dê para você tirar, tá? Quando ela tá endurecendinho, você coloca tuf em todos. E quando você vê que endureceu, você tira. Daí depois você coloca o pavio, tá? Porque daí vai ficar só um tequinho pra você fazer o furinho. Daí é facinho você fazer com alguma outra coisa, tá? Essa é a minha dica. Bom, o que mais pra desmoldar ela direitinho? Esperar ela secar bem. Você tem que esperar entre 4 a 6 horas e, se for um molde bem grande assim, umas 8 horas, tá bom? Ou até mais. O máximo que você puder, tá? Não queira ter pressa para fazer vela, nunca. Nem vela de pote, nem vela de molde, nenhuma vela. Faz, deixa ela descansar, vai fazer outra coisa, faz outra vela, não tenha pressa, tá? Mas vamos supor que você precisa muito urgente. Você estava fazendo um moldezinho que era um detalhe para colocar em uma vela e deu ruim e você precisa urgente de um. Posso colocar na geladeira? Não é o ideal colocar na geladeira. Eu não recomendo, tem gente que coloca e é feliz. Eu não gosto. Mas, em um caso excepcional, coloca, tá? Só não coloca no freezer. No freezer de jeito nenhum. Ela vai rachar, por causa que o choque térmico vai ser muito forte, tá? Então, se você tem um detalhinho, tá com pressa, coloca na geladeira 20 minutinhos no máximo. Não vai deixar a noite toda na geladeira também. Coloca 20 minutinhos lá, já tira, continua a fazer. Até porque se você deixar a noite toda, você não tá com tanta pressa assim de fazer, né? Então, não faria sentido, tá bom? E é isso, a hora de tirar do molde também é muito importante. Esses moldes que vêm assim, ó, com essas abas assim, eu gosto bastante, porque você vai pegar, ela secou, você vai virar ela e vai
puxandinho assim, ó. Vai puxandinho, um pouco embaixo, no meio, em cima, vira. Embaixo, no meio, em cima, vira. Embaixo, no meio, em cima. Depois você vira e vai fazendo assim, devagar. A parte de tirar do molde pode ser chata, se você não tem paciência, ou pode ser bem divertida, porque é uma terapia, sabe? Você vai lá, tirando, e se você tirou tudo direitinho, com calma vai ficar assim, vai ficar perfeito. Ó, os dentinhos de cada coisa, da fissura do nariz, e olha só, ela é bem pequenininha, né? Tá bom? Então, calma, tem que ter calma. E depois que você acabar, você limpa o molde. Você pode limpar com papel seco mesmo. Esse molde, que é o desse, ele tem muitos detalhinhos, então o que eu uso? Eu uso, ó, dá pra você virar ele assim, esse molde é muito bom, ele estica bastante, olha. Eu uso um palito, eu viro ele, bato, uso um palito, vou tirando de tudo, porque ele, como a cera secou, ela não vai estar grudada, então você não precisa de nada muito excepcional. Um palitinho, a unha, limpou, tudo limpinho, põe na caixa. Põe sempre dentro de uma caixa, tá? Por causa que ele vai pegando poeirinha, vai pegando pelinho, e de vez em quando você pode lavar ele. Lava ele só com água fria ou morninha e só detergente neutro, tá? Não vai colocar produtos de limpeza. Ah, tem um spray que é muito bom, tira a mancha. Não coloca no seu molde, tá bom? Problema número 3. A vela sai torta, amassada ou num formato estranho. Bom, já meio que tinha falado isso no anterior, né? Se o molde for muito grande ou muito molengo, olha esse molde aqui. Você vai precisar de um apoio para ele, tá? Porque a gravidade vai puxar o peso da cera para baixo. Se ele estiver torto, vai secar de forma desigual mesmo, vai secar torto. Então, para resolver isso, é muito simples. Coloca ele sempre numa superfície reta. Perceba se ele tá retinho. Se você tiver cortado ele, coloca elastiquinho e coloca, se for pequeno assim, pode pôr dentro de um copo, e se for grande assim, apoia ele em alguma outra coisinha, tá bom? Exatamente como tinha falado no anterior. Problema número 4. Problema número 4. A vela fica com um buraco no meio. Você colocou a cera, foi lá fazer essas coisas, voltou assim, olhou, tem um buraco no meio. Ai, não. Por que isso? Isso acontece porque a parte de fora, ela seca mais rápido, ela endurece mais rápido. Então, a parte do centro vai criando tipo um vácuo. E dependendo de como você colocou a cera, se você colocou muito rápido, a temperatura do ambiente vai formar esse buraco. E como consertar isso? Bom, você derrete um pouquinho da cera que você tinha feito essa vela e completa o buraco. Como se você estivesse cobrindo com uma tampinha, tá bom? E vai ficar show de bola. Problema número 5. A vela queima mal. Queima torta, apaga ou só derrete em volta. Por quê? Isso geralmente acontece porque o pavio não é forte o suficiente para tomar conta da vela que você fez. Então, ele fica fraquinho, fazendo uma chaminha, e não dá nem conta de derreter aquela velona que você fez. E como evitar isso? Bom, você tem que colocar o pavio certo para cada diâmetro de vela, tanto na vela de pote quanto na vela de pilar também. Ó, esse aqui é mais gordinho, esse pavio é gordinho, não é o mesmo que tem aqui, não é o mesmo daqui, não é o mesmo daqui, tá bom? E como saber isso? Quando você for comprar o seu pavio, você pode perguntar para a pessoa que está vendendo, ou se você estiver comprando online, ChatGPT. Coloca o tal do pavio. Ó, ChatGPT, tô comprando esse pavio aqui. Copia toda a descrição dele, cola lá. Eu quero fazer nesse molde aqui. Você tem a descrição do molde. Se você comprou por um dos meus links, vai ter lá a descrição de todo o molde, como ele é. Diâmetro, altura, vai ter lá toda a dimensão. Então você copia e cola. Olha, esse aqui é o meu molde. Esse pavio é o certo? E ele vai falar. Ou você pergunta, esse pavio é o certo? Se não é o certo, qual deveria ser? Qual o tamanho de pavio? E ele vai te falar, tá bom? Não vai ter erro. E o problema número 6. O pigmento mancha o molde ou gruda na vela de um jeito esquisito, todo errado.
Ó, isso é uma coisa que eu falo sempre. Se você vai fazer uma vela, você tem que comprar todos os produtos para vela, tá bom? Você vai comprar uma cera? Cera para vela, não cera de encerar a sua casa, é cera para vela. Se você vai comprar vai querer que ela seja colorida, você vai comprar um pigmento de cera para vela. Você vai querer que ela tenha uma essência, ela vai ser essência aromática para velas, tá bom? Então, se você fizer isso, você já vai eliminar um montão de problemas, tá? Quando você vai lavar o seu cabelo, você não usa produtos para cabelo? Você não usa produto para, sei lá, para limpar o chão. E a mesma coisa com a vela. Especialmente se você estiver fazendo o seu negócio, vendendo produtos para clientes. Você não pode, de jeito nenhum, comprometer, de repente, a saúde do próprio cliente, nem a sua também, claro. Mas usando produtos que não são próprios para isso. Porque além de repente, você tá colocando, vamos supor, uma essência ou um corante que não é feito para vela, e ele não só vai dar errado na sua vela, ela pode ficar feia, deformada e tudo, mas você pode estar comprometendo a saúde do seu cliente. Ele vai estar cheirando aquilo, um negócio tóxico. Ele vai estar, ai, que delícia, que cheirosinho. E você colocou uma essência que sei lá para que é, entendeu? Então vamos lá. Corante, pigmento para velas, tá bom? Nada de usar giz de cera. Pelo amor, não usa giz de cera, socorro, tá bom? Nada de giz de cera. Corante, pigmento para vela. Beleza, partindo desse princípio, o corante vai, quando você fizer a vela, ele vai fixar direitinho na vela e ele não vai soltar no seu molde, tá? Então ele não vai ficar colorido. Esse aqui ficou colorido porque eu fiz um experimento. Eu coloquei o corante direto no molde e depois despejei a vela, porque eu queria ver como essa vela ia sair. Fracasso, fiasco, foi horrível, não façam isso. E além do que, sujei meu molde. Agora eu tô meio assim de usar esse porque eu tenho medo que quando eu for fazer, a cor da vela fique manchada de rosa, né? Então eu ainda não usei essa bubble aqui. Então é isso, o corante vai manchar a vela ou grudar no molde, se não for corante próprio para vela, ou se você estiver fazendo experimentos, tipo esse que eu acabei de falar. Fora isso, é para seus moldes estarem todos limpinhos e suas velas de uma cor uniforme, certinho. Essa daqui tem essas... tá vermelho porque eu joguei vela vermelha para fazer esse efeito, mas no demais todas estão, ó, lisa, certinha e de cor uniforme. E novamente, para o molde ficar sempre certinho, depois que você fez tudo, limpa ele direitinho, tá bom? Tira qualquer resquício de vela, qualquer resquício de qualquer coisa que tenha. De repente, gordura que você passou desmoldante, mas acabou não fazendo vela, limpa ele, tá bom? Deixa ele sempre limpinho dentro de uma caixinha. Bom, gente, e aí? Tudo simples, né? Se vocês seguem esses passos basiquinhos, tudo vai dar certo, tá bom? Não tem nada de magnânimo, mas tem que tomar cuidado, porque pequenas coisinhas podem afetar bastante no resultado final da sua vela, tá bom? Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like, se inscreve, deixa um comentário, que isso ajuda muito o meu canal, tá bom? E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!